graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. Que os construtores rejeitaram, eu vos darei graças porque me ouvistes e fostes o meu Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. A pedra que os construtores rejeitaram Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite ou boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia e enviamos uma saudação para quem nos segue em casa. Neste dia 6 de janeiro, que segundo a nossa tradição, hoje é o dia de Reis, mas porque vivemos em países em que há separação da Igreja e Estado, como nós dizemos, aqui no Canadá, em Portugal, por exemplo, em Espanha é um grande feriado, um dia muito importante, mas nós, aqui nestes países em que vivemos, não é feriado hoje e celebramos o dia da Epifania, o dia de Reis, no domingo anterior. Enviamos uma saudação para todos, sobretudo os doentes e aqueles que nos acompanham em casa. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma igreja criada pela dedicação, o amor, o sacrifício, o esforço e sobretudo o testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje rezamos pelos nossos irmãos Manuel Neves, pais e sogros, e também temos na nossa oração sobre o altar do Senhor os Estados Unidos. Aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos deve nos preocupar a todos. Eu vi dizendo aos poucos que nós não estávamos a ser informados. Eu de vez em quando falei nisso. Não estávamos a ser informados de todo o fenómeno que se sentia que está por detrás. Mas nós rezamos e sabemos que é um grande povo, uma grande nação, de cultura, democracia, liberdade, e nós temos que desejar que todos esses valores se perpetuem e sabemos que o povo americano é forte, quem nós vivemos sempre na nossa vida com a primazia dos Estados Unidos, e de um momento para o outro não queremos abdicar disso. Portanto, rezemos pelos Estados Unidos nesta hora, para que o Senhor ilumine o seu povo e todas as dificuldades que estão a acontecer. E vamos então tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus omnipotente, que neste dia revelaste o vosso Filho unigênito aos gentios guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a vida. São três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é o maior, porque o testemunho de Deus consiste naquele que Ele deu de seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não acredita em Deus considera-o mentiroso, porque não acredita no testemunho dado por Deus acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E escrevo-vos estas coisas para saberdes que tendes a vida eterna, vós que acreditais no nome do Filho de Deus. Palavra do Senhor. Senhor,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, ao iniciar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Ele era, como se pensava, filho de José, que era filho de Eli, filho de Natat, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Matat, filho de Matatias, filho de Semeien, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reessá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cosã, filho de Almadã, filho de Er, filho de Jesus, filho de Eliser, filho de Jorim, filho de Matá, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Joná, filho de Alcima, filho de Maleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Bros, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Amiabad, filho de Amin, filho de Arni, filho de Esmeron, filho de Ferez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Seruc, filho de Ragu, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arsax, filho de Sem, filho de Noé, filho de Ameque, filho de Matazolém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malealid, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Nós celebramos hoje outra vez com a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres aqui no nosso altar, porque vai ser feito o chão na nossa capela, apesar de ainda não termos o dinheiro todo, mas tem havido gestos de generosidade e que agradecemos e portanto vai ser feito o terraço e por isso tivemos que mudar, e como é um processo complexo, um processo que tem várias fases, portanto mudámos o Senhor Santo Cristo para aqui, para a igreja principal, e enquanto não se faz o chão. Esse é o motivo de estar aqui a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Hoje no Evangelho tirado de São Lucas, do capítulo 3, versículo 23 a 38, fala-nos da genealogia de Jesus. E quando eu era criança, este Evangelho, sobretudo quando estava no seminário, é muito aborrecido. Muitos nomes seguidos de nomes, e alguns nomes que nós nem sequer entendemos. E o que é que quer isto dizer? O que é que os evangelistas nos quiseram transmitir com esta lista? Não é por acaso. Portanto, foi um trabalho que São de Lucas e São Mateus, que são os dois evangelistas que nos falam da genealogia de Jesus, que tiveram. E são diferentes. Um começou de Jesus até Adão e o outro vice-versa. Os antigos atribuíam à genealogia uma importância capital, pois ela tinha como finalidade inserir a pessoa no tecido social e histórico de um povo. Portanto, havia um objetivo, era inserir a pessoa numa linhagem,
de onde é que vi. Por exemplo, nós colocámos ali na entrada do salão os nomes de família. Não é bem, eu disse muitas vezes que não era para nós agora, é para os filhos no futuro saberem: o meu nome de família chegou aqui em questão de quanto? Daqui a 100, nós estaremos cá, daqui a 150, os nomes de muitas famílias continuarão por aí e está ali. Porque nós temos que saber de onde viemos, saber de onde é que viemos. E isto é importante. E os evangelistas quiseram-nos dizer algo sobre a genealogia de Jesus. Os dois evangelistas, Mateus e Lucas, são os que fazem a genealogia de Jesus e inserem a genealogia de Cristo na narração evangélica. Mateus, logo no início do Evangelho. São Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. São Lucas, porém, após o batismo do Senhor. Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38. No Evangelho de São Mateus, a genealogia de Cristo é apresentada em ordem descendente, desde Abraão até José, esposo de Maria, em 3 séries iguais, cada uma delas contém 14 nomes, de Abraão a Davi, de Salomão a Jeconias e de Jeconias a Jesus. Isto é o Mateus de São Mateus. São Lucas, que é o Evangelho que nós acabamos de ouvir hoje, por sua vez, segue a ordem inversa. Ou seja, apresenta a genealogia de Cristo em ordem ascendente, partindo do próprio Cristo, de seus pais, até chegar a Adão, filho de Deus. Portanto, os dois evangelistas apresentam a genealogia de Jesus, começando em Abraão, São Mateus, e São Lucas, que nós ouvimos, começa em Jesus e vai até Adão. A genealogia de Mateus contém 41 nomes, ao passo que a de Lucas, mais extensa, a lista ao todo tem 75 pessoas, sem contar Jesus. A genealogia de Mateus, além disso, tem a peculiaridade de romper o ritmo narrativo ao chegar à geração de Cristo. Depois de enumerar uma longa série de descendentes, o evangelista faz notar que Jacó gerou José, no versículo 16, mas foi apenas de Maria que nasceu Jesus, porque ela, sem que José a tivesse conhecido, deu à luz o seu filho, concebido por obra do Espírito Santo, diz São Mateus, no capítulo 1, versículo 20 e 25. E nós sabemos o que é que na Bíblia significa a palavra conhecido. Não é conhecer como nós hoje usamos a palavra conhecer. Na Bíblia tem outro significado. A diferença de Lucas, que remete a origem de Jesus a Deus, Lucas, capítulo 3, 23 a 38, Mateus faz remontar a Abraão. A finalidade é mostrar que ele é plenamente membro do povo de Israel. Davi também é mencionado no primeiro versículo, porque para os judeus o Messias seria da descendência de Davi. Para a fé cristã, para nós, que relemos o Antigo Testamento à luz do ressuscitado Jesus, é descendente de Davi segundo a carne. A Abraão é prometida a bênção da qual todas as nações seriam beneficiadas. Quando Deus promete a Abraão para sair de Ur e vir para a terra prometida, para Israel, onde hoje é Israel, Jerusalém, Deus prometeu-lhe ser a luz para todas as nações. Mas isso não veio a acontecer no tempo de Abraão. Isso não aconteceu no tempo de Abraão. Desse modo, ao remontar a genealogia de Jesus a Abraão, é um modo de afirmar o caráter universal da missão de Jesus. Mais ainda, para o cristão, a genealogia de Jesus visa fazer compreender que nele resume toda a história passada de Israel desde a criação. Portanto, a promessa feita a Abraão, onde hoje é o Iraque, entre o rio Tigre e o Eufrates,
vai para Deus pedir-lhe para si da sua terra, essa promessa de ser o pai de todas as nações veio-se a concretizar num descendente chamado Jesus, Filho de Deus, que encarnou. E é esta a doutrina que nós professamos. É esta a nossa fé, que os apóstolos nos transmitiram. Com a encarnação do Verbo de Deus, a criação chega à sua plenitude. Pois tudo foi criado para Ele, Jesus, uma nova história do universo começa. Mas Maria ocupa um lugar especial neste mistério. Maria aparece descrito nos Evangelhos como o lírio, e não é por acaso que a estátua, a imagem de São José, o Pai. Nós temos aqui a imagem de São José Trabalhador, que é venerado no dia 1 de maio, mas também temos a imagem de São José, Pai. E a imagem de São José Pai tem um lírio. E o que é que os nossos antepassados nos quiseram transmitir com essa imagem do lírio? Esse lírio refere-se a Maria. Refere-se à pureza. José acreditou em Maria. Maria, a graça, triunfa plenamente sobre a imundície do pecado, da infidelidade, que por meio dela entrou ao mundo o Salvador, Santos dos Santos. E a imagem de São José, aquele lírio que aparece, quando todas as imagens têm símbolos, têm significados, e o lírio, na imagem de São José Pai, refere-se a tudo isto que nós acreditamos e que nos foi transmitido pelos apóstolos, pelos padres da Igreja, pela tradição da Igreja, pela fé dos nossos pais. A fidelidade, a retidão de Maria, ao contrário dos muitos erros e desvios que tinha havido na história, Maria foi fiel e José acreditou. Então que neste dia de Reis, este projeto de Deus encarnado em Jesus passe também através do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa maneira de ser cristãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Com humildade coloquemos diante de Deus as nossas preces e sobretudo por esta prece da Igreja, que a Igreja está a viver momentos muito difíceis, e também rezemos pelos Estados Unidos, um povo que precisa neste momento da nossa oração. Talvez na sua história seja dos momentos mais difíceis da história dos Estados Unidos. E sendo os Estados Unidos, é de todo o Ocidente, é de todo o mundo democrático e de liberdade. E portanto nós temos que rezar por todos os portugueses que vivem nos Estados Unidos, por toda a gente, e sobretudo para que a verdade venha ao de cima. A verdade de Jesus Cristo veio para nos mostrar a verdade, e é disso que nós temos que falar. É a verdade, e a verdade tem andado muito longe. Então que o Senhor ouça as nossas preces neste momento difícil e muito especial da nossa história. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons da vossa Igreja, que não vos oferece ouro, incenso e mirra, mas aquele que por estes dons é manifestado, imolado e oferecido em alimento, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, pelo mistério do Verbo encarnado. Nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Iluminai-nos, Senhor, sempre em toda a parte com a vossa luz celeste, para que possamos contemplar com olhar puro e receber de coração sincero o mistério em que pela vossa graça participamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós amanhã, depois da missa, teremos a adoração do Santíssimo Sacramento, mas no fim de semana eu peço encarecidamente, portanto só pode vir à missa os das intenções de missa, 5 de cada família, é que é as intenções. Não podemos tanto sábado como domingo, até porque temos de estar agora atentos, pode haver alguns sinais de intolerância vindos de alguns grupos. Nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir, portanto pedimos a caridade, vamos continuar a transmitir a missa e vamos estando atentos, vamos rezando, vamos vendo para onde é que as coisas pendem, para onde é que as coisas vão evoluindo, mas é natural que alguns grupos, porque o que está em causa tem a ver com muita coisa disparatada que se tem feito nos últimos anos, e é um grito de revolta, e portanto nós vamos estar atentos, e eu peço a toda a comunidade à missa, assistimos através de YouTube, mas no fim de semana vamos fazer só para as pessoas que estão nas intenções de missa, portanto vamos fazer esse sacrifício, porque por várias razões, por vários motivos, e até para cumprir as regras que estão estabelecidas, porque nós não precisamos desobedecer. Nós, apesar de não sei se concorda ou deixe de concordar, mas vamos cumprir as regras, porque são as autoridades que dizem, não sei se está bem, se está mal, isso não sou chamada a julgar, só Deus é que sabe julgar, mas nós vamos, e até em comunhão com tanta comunidade portuguesa que não tem Eucaristia, um pouco por todo o Ontário, em Toronto, Cambridge, que ainda ontem rezaram o terço, ninguém não pode ir à igreja. Não sei se está certo, não me compete a mim julgar, mas vamos cumprir as regras e, sobretudo, para que nenhum grupo ou alguém, que por isto ou por aquilo, venha culpar a igreja daquilo que possa acontecer. Portanto, vamos em paz e que o Senhor os acompanhe.